Olá, meus queridos alunos. Então nós vamos aqui nessa primeira aula, nesse novo formato, e hoje nós vamos estudar sobre planejamento de uma construção rural. O objetivo dessa videoaula é a elaboração, de orçamento de uma obra, e vamos também aprender a calcular a quantidade de material necessário para a execução de uma obra. O conteúdo programático da aula é orçamento, Então, o objetivo principal é a gente aprender a fazer um orçamento. Dentro desse orçamento, nós temos como principal item o cálculo da quantidade de alvenaria, que é o que vai compor a estrutura das construções, e o cálculo do volume de argamassa e seus componentes: areia, ferro, brita, cal, dependendo do traço que se utilizar. E por último, vamos aprender também a calcular os demais itens do orçamento. Bom, então o que é o orçamento? O que é esse orçamento? Bom, aí nós temos a imagem de um orçamento, Claro que os valores não estão atualizados, E o que a gente pode aprender com esse orçamento, com essa figura desse orçamento? Bom, o orçamento ele tem uma grande importância numa obra, porque ele faz parte essencial no planejamento da obra. Ele é essencial porque ele vai fazer uma previsão dos custos dessa obra. Claro, você vai construir alguma coisa, eu quero saber quanto que eu vou gastar. Meu dinheiro dá para construir? Qual o tamanho? Dependendo do tamanho. Então, essa previsão de custo ela é muito importante em qualquer construção. A previsão de material, então qual a quantidade de cada material e quais os materiais também que nós vamos utilizar. E a previsão da mão de obra. Então, quanto de mão de obra nós vamos precisar para essa construção. E também prever quanto tempo vai levar para construir essa obra. Então, o orçamento ele tem uma estrutura. O orçamento ele tem que ser organizado de maneira que seja de fácil compreensão. E ele tem uma estrutura. Então, essa estrutura do orçamento, ela tem um título. Então, todo orçamento precisa de um título. Esse título tem que ser claro e objetivo, onde vem aí a informação do que eu vou construir, e a metragem, quantos metros quadrados vai ter essa construção. Isso é um item muito importante do título, essa metragem. Outra parte da estrutura importante é a discriminação. Então, aqui nessa coluna da discriminação, onde serão discriminados os itens que comporão a obra, que nós estamos vendo: tijolo comum, cal, areia fina e os demais itens que nós precisaremos na obra. Nós temos a unidade, Então nós vamos precisar comprar esses insumos, E aí, em qual unidade nós vamos comprar? Então, por exemplo, tijolo. Nós compramos tijolo na unidade, no milheiro, Aqui no caso desse orçamento, nós vamos trabalhar com milheiro. Então, nós temos aqui 1000, a unidade milheiro. A quantidade, que é o que nós vamos aprender a calcular. Então, para me fazer um depósito com 100 metros quadrados, quantos milheiros de tijolo comum eu preciso? 5,8 milheiros, ou seja, 5.800 tijolos. Então, nós vamos aprender a calcular essa quantidade.
Outro item importante, né, é o valor unitário. Então, após o cálculo das quantidades, nós temos que sair a campo para calcular a quantidade, né, que é o valor, aliás, o valor unitário do item, né, a ser comprado. Então, no caso aqui, um milheiro de tijolo comum custava na época R$50. É claro que isso está em valores desatualizados, né? E por fim, o valor total desse item, né? Então esses são os itens da estrutura de um orçamento. Então é o título, a discriminação, a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total, tá? Também, para efeito de melhor organização, nós separamos sempre um orçamento aqui em insumos, né? Então tudo quanto é insumo fica listado e somado separadamente dos itens serviços, que é o que vai se gastar com a mão de obra. Então, no caso desse orçamento, nós estamos gastando R$ 1.688,50 com insumos e R$ 1.580, né, com mão de obra, totalizando R$ 3.268. Então vamos ver aqui um caso real, né? Então um fazendeiro deseja construir um bebedouro fixo para bovinos com o comprimento de 4 metros de comprimento, esse bebedouro. A largura do bebedouro é de 1 metro e a altura do bebedouro com 0,8 metros, ou seja, 80 centímetros. O material utilizado será alvenaria de tijolo com as dimensões de 24 centímetros, 12 centímetros e 6 centímetros, 24 por 12 por 6. Então essa é a dimensão de tijolo. Então o que é essa dimensão de tijolo? E por onde que eu vou começar a fazer o orçamento desse bebedouro? Bom, todo orçamento, né, para ele ser feito, a primeira coisa que eu preciso é de uma planta da obra. Toda obra tem que ter uma planta. Por quê? Porque nessa planta é onde vai haver as dimensões das paredes, as dimensões de pilastras, e vai ter todas as unidades de medição, né, da minha construção. É através dela que eu vou calcular, né, o orçamento. Depois, eu preciso escolher e listar o tipo de material, quais os materiais que eu vou escolher. Por exemplo, eu posso fazer uma parede, eu posso fazer de pedra, posso fazer de tijolo de 6 furos, de 8 furos, de 9 furos. Eu posso fazer de tijolo de solo cimento. Então existem inúmeros materiais de alvenaria que eu posso construir a estrutura, a parte estrutural das construções rurais. Então eu tenho que escolher e listar esses materiais, e depois que eu escolher, eu vou calcular a quantidade e fazer o levantamento dos preços. Bom, então a planta da obra, né, no caso é um bebedouro, e nós temos essa planta, né? Então a planta, geralmente, né, em construções mais simples, 3 plantas são suficientes para demonstrar todas as dimensões da obra. Aqui no caso nós temos a planta baixa do bebedouro, né? A planta baixa é como se eu estivesse enxergando o bebedouro numa visão de cima dele, né? Ele está vazado aqui, representa a parte de tijolo, e aqui é essa parte branca, porque internamente o fundo não será de tijolo. O fundo será de concreto armado, porque vai haver um peso de água e aí precisa de um concreto armado. Se eu fizer um fundo só de tijolo, com o peso que vai ser aí aproximadamente 4.000 quilos, né, pode ceder esse fundo.
Então nós faremos um concreto armado. Bom, nós temos a vista frontal, né? Então é como se eu estivesse vendo o bebedouro de frente. Aqui nós enxergamos a largura do bebedouro e a altura do bebedouro. Na planta baixa nós vamos ver o comprimento e a largura do bebedouro. Aqui a largura e o comprimento. Aqui nós temos a largura do bebedouro na vista frontal e a altura dele. E também uma vista lateral, né? Então, a vista lateral nós vemos o comprimento do bebedouro e a altura dele, né? Então, com essas três plantas nós temos acesso a todas as dimensões da obra.